Estou aqui para dizer que o menino que criou como seu filho é, na verdade, o Senhor do Universo, Vishnu. O quê? Krishna é Deus, um Deus em forma humana. Bom, olá a todos, continuando aquela série que eu estou abordando sobre Jesus antes de Jesus. Agora eu vou abordar um pouco sobre os deuses pagãos, né? Os deuses do Oriente, os messias solares. Nesse vídeo eu vou falar sobre Krishna, o Hare Krishna lá dos hindus. Só que, conforme vimos, muitos personagens anteriores a Jesus têm similaridade com a história de Jesus. Alguns bem impressionantes, né? Como por exemplo Baco, né? Que foi o que eu falei no último vídeo, né? Que transformou água em vinho bem antes de Jesus. Ou Yeshua ben Pandira, né? Que entrou em Jerusalém montado em um jumento, né? Saudado pelas pessoas. Ou Vespasiano, né? Que curou um cego cuspindo na mão. Esse aqui é considerado inclusive o milagre mais bem documentado, né, da história. Enfim, tem toda a tabelinha que eu fiz aqui, ó, onde eu mostrei todos esses personagens, tá bom? Nos vídeos anteriores, nessa mesma lista de reprodução. Em contrapartida de Jesus, nós não temos evidências históricas, né, verdadeiras, apenas falsificações da igreja. Já esses aqui, quase todos nós temos uma evidência ou outra, como o Ben-Estada, o de Josefa, Apolônio de Tiana, Filon de Alexandria, Vespasiano, Asclépio, Ben Pandira, o Cresto dos Essênios, o deus Baco, o Perseu, Hércules e Asclépio. Outros personagens de outras culturas também têm pontos similares, né, com a história de Jesus e podem sim ter influenciado o pensamento, né, na época. Deuses que se originaram na Índia, como Mitra, por exemplo, chegou a Roma e se tornou extremamente popular dentre os soldados. Ísis, no Egito, tinha até procissões por Roma. Então nós vamos ver algum desses personagens e suas histórias. Só um PS aqui, tem pessoas que falam que isso eram deuses orientais e que naquela época, como o mundo não era globalizado, essas religiões elas ficavam isoladas, né, nos seus países. O Mitra, por exemplo, a origem mais remota dele é na Índia. E da Índia ele foi para a Pérsia. E da Pérsia ele acabou sendo cultuado em Roma, onde ele se tornou muito popular dentre os soldados. Então só aí você vê que havia uma aculturação sim no mundo antigo, onde a divindade de um povo às vezes acabava chegando em outro povo. E só lembrando que são histórias diferentes, tá? Se você pegar a história de Jesus e de Krishna, não é a mesma história, tá? Então nós vamos ver o que é aqui nesse vídeo apenas elas têm uma similaridade ou outra. O objetivo desses vídeos é mostrar mais a semelhança entre as concepções, né, que essas histórias têm, como nascimentos virginais, semideuses, etc., do que entre os personagens em si, ok? Isso aqui eu estou usando a história de Krishna, que é uma fonte de hinduísmo mesmo, desse blog aqui, Hare Krishna. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Conhecido como a suprema personalidade de Deus, criador de tudo, Krishna é a raiz de todo conhecimento, ou seja, ele é o tudo. Krishna significa o todo atrativo. Ele está na forma de Paramatma, que seria a super-alma, dentro do coração de toda entidade viva. Ele quer que tratemos todas as criaturas com amor, não só as pessoas, mas os animais e a natureza. Esse aqui é um trecho de um Veda hindu, que é bem antigo até, eu já tinha postado na minha página, tem no meu blog, enfim. No princípio era Prajapati, com quem estava o Verbo, e o Verbo é o Supremo Brahma, né, que é o criador de tudo. É bem semelhante à introdução do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então quem quiser procura aí que tem um monte, e esse verbo aqui tem variantes, né? Ele tem várias Vedas que tem esse verso parecido. Aqui tem as referências. Quem quiser é só dar uma pesquisada aí que vocês vão ver, até no zoroastrismo tem algo parecido. Mas qual seria a verdadeira origem de Krishna? Vamos analisar. De acordo com as escrituras hindu, Krishna nasceu em 19 de julho de 3228 a.C., então ele é bem anterior ao cristianismo. Ele é considerado o oitavo avatar de Vishnu, né, aquele deus que tem uma face humana. E na teologia Brahmanes, Vishnu é a segunda pessoa da trindade hindu. Os hindus têm uma trindade que eles chamam de Trimurti. Então Vishnu é a segunda pessoa dessa trindade. Nessa trindade, em analogia superficial com a trindade católico-cristã, Brahma é o pai, Vishnu seria o filho e Shiva o Espírito Santo, que nem vocês podem ver aqui. Então na crença hindu, o deus Brahma ele se manifestou através de avatares, né? O espírito dele encarnava corpos para poder se manifestar. Então Brahma seria o ser supremo, Vishnu é um avatar e Shiva seria outro, ou seja, três versões do mesmo deus. E para quem vai dizer que isso aqui é uma conspiração do Zeitgeist, você pode ver que isso aqui tem até em templos hindus e bem anteriores a Zeitgeist, ok? A concepção da trindade. E só um PS, não existe trindade no Taná. É isso que eu falei no começo, que eu ia mostrar diferenças de concepções. O Velho Testamento lá dos judeus é monoteísta, tá? Não tem essa concepção de três deuses
ou um Deus que se manifesta através de 3 pessoas, isso aí não existe, tá? Krishna veio ao mundo no reinado de Mathura ou Madura, que governava o país de Mathura, hoje no estado indiano de Uttar Pradesh. Ele era o filho da princesa Devaki com Vasudeva, e ele era sobrinho do rei Kansa, que era o irmão de Devaki, que tinha sede pelo poder. Kansa assumiu o trono depois de encarcerar o próprio pai. Devaki era irmã de Kansa. Além de trair o pai, que era o rei Ugrasena, o Kansa, que era o tio do Krishna, ele se aliou com o mago negro Kalanemi, o rei dos Lavanas, o rei das serpentes, o seguidor da sangrenta deusa Kali, amigo de demônios Rakshasas. Qual a similaridade que eu notei aqui? Que o Krishna, ele era sobrinho desse rei aqui, portanto ele também era de família real, assim que nem Jesus, que era descendente da família real de Davi. Aí o Kansa se casou com uma mulher má, perfídia, que era filha de Kalanemi, a princesa Nixkumba. Nixkumba se tornou a favorita do rei Kansa. Ele estava totalmente enfeitiçado pelos encantos da mulher. Ela enconchava com o pai, que pretendia expandir cada vez mais seus domínios sombrios, ansiava para ter um filho, porque a criança herdaria o país de Mathura. Entretanto, a Nixkumba não engravidava. Ela fez todas as magias, todos os rituais, mas o seu corpo permanecia estéril como a areia do deserto. Convocaram então todos os magos e sacerdotes para que fizessem uma poderosa invocação aos deuses, em favor da fertilidade de Nixkumba. Os oráculos, porém, confirmaram a esterilidade da princesa e ainda indicaram aquela que seria a mãe do herdeiro de Mathura, ou seja, o verdadeiro herdeiro daquele reino, que seria Devaki, a irmã do Kansa, a mãe do Krishna. Então, ela que ia gerar um filho que ia ser o verdadeiro rei, não essa Nixkumba. Segundo a previsão, o 8º filho de Devaki estava destinado a reinar em Mathura. Deste momento em diante, Kansa e Nixkumba passaram a tramar contra a vida de Devaki. Como primeira providência, o casal foi preso para que não tivesse filho sem que o rei soubesse, e cada filho deveria ser apresentado a Kansa, e este decidiria o destino da criança. Então, para evitar essa profecia, então só para fazer uma pausa aqui, tinha uma profecia, segundo o oráculo lá dos deuses, que o filho da Devaki, seria quem ia reinar sobre todo o reino de Mathura lá. Aí o rei, para evitar o cumprimento dessa profecia, ele mandava matar todos os filhos de Devaki. E é o mesmo que nós vemos aqui no Novo Testamento, onde você vê que Herodes tinha uma profecia, onde haveria de nascer o rei dos judeus, o Messias prometido, e aí ele manda matar todos os meninos que havia em Belém. Então aqui é uma similaridade. Kansa matou 6 crianças que Devaki gerou. A 7ª, Devaki abordou num episódio curioso, pois esse filho abortado reencarnaria, logo após a morte, no ventre da mãe, o menino que estava sendo concebido naquele momento, pela 6ª esposa de Vasudeva, Rohini, por meio de reencarnação. O 7º filho de Devaki sobreviveu e foi chamado de Balarama. Aqui, 7º filho também é curioso, que segundo dá a entender o Novo Testamento, Jesus era o 7º filho de Jessé. Quando Devaki ficou grávida pela 7ª vez, dentro do seu ventre apareceu uma expansão plenária de Krishna, ou seja, seria o equivalente ao nosso Espírito Santo aqui do Ocidente, conhecido como Ananta, ou Sisa. A Devaki foi dominada tanto pelo júbilo quanto pela lamentação. Ela estava jubilante, pois podia compreender que o Senhor Vishnu se abrigava no seu ventre, ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor Vishnu, o Criador do universo. Mas ao mesmo tempo ela se lamentava, porque logo que seu filho aparecesse, Kansa mataria a criança. Isso aqui lembra também a concepção de Jesus, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. De quem? Do próprio Deus. Na ocasião, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, compadeceu-se do estado de pavor dos iados, que eram os homens santos, causado pelas atrocidades cometidas pelo rei Kansa, e ele mandou que a sua Yogamaya, ou sua potência interna, aparecesse. Kansa logo ficou sabendo que a sua irmã deu luz a outro filho. Ele dirigiu-se imediatamente à prisão a fim de matar mais uma criança, mas desta vez a criança mais perigosa. Porém, Krishna já havia sido trocado no berço. Ali acomodava-se agora a menina Yogamaya, contra quem o rei demônio dirigiu a sua fúria. Porém, o corpo dessa menina recém-nascida, animado por uma potência de Vishnu, assumiu a forma da deusa Durga e repeliu o carrasco. Durga censurou o comportamento do rei Kansa e revelou: o menino que ele procurava havia nascido e vivia longe dali, o que lembra a fuga da Sagrada Família lá de Jesus para o Egito. Depois disso, a deusa desapareceu, retornando à sua morada planetária. Irado e com medo ao mesmo tempo, o rei Kansa convocou os seus demônios e decidiram que a melhor maneira de derrotar Vishnu e as suas encarnações era atacar todos os seus devotos, e assim iniciaram uma dura perseguição aos anacoretas, os sábios religiosos.
Foi então que chegou a Gokula, uma das putanãs, disfarçada, com a aparência de uma bela e distinta mulher. Introduziu-se na casa de Nanda e Yosadam e acercou-se de Krishna. Essa aqui era um demônio. Ela tomou o menino nos braços e ofereceu o seio, que havia untado com veneno fatal. Krishna soube perfeitamente que se tratava de uma assassina, não queria fazer mal a nenhum ser vivente. Porém, a sua missão era exterminar todos os demônios que corrompiam a terra. O que lembra Jesus, que ele deu até autoridade aos seus discípulos para expulsar os demônios, porque Jesus se revelou, segundo o Novo Testamento, para desfazer as obras de Satanás. A Putanã foi o primeiro demônio eliminado. Krishna aceitou o seio, mas ao sugar o leite, o veneno e nada o afetou. Ao contrário, a demônia, ao ter leite sugado, viu-se esvair-se junto toda a sua energia vital e morreu na hora. Krishna começou sua vida e sua missão derrotando seus inimigos. Krishna cresceu entre os pastores, o que lembra também Jesus, que até pastores foram visitar ele no leito de morte. Entre os pastores de Gokula, relativamente afastado do mundo da corrupção e violência instituído pela perversidade do rei Kansa. O Krishna era muito alegre, entretanto, cada vez mais frequentemente, o radiante menino tinha momentos de profunda introspecção. Pensativo, ele buscava o sentido da vida. O rei Kansa continuava matando os homens santos e suas maldades espalhava por toda a Índia. Aos 15 anos, Krishna, em um de seus afastamentos, teve uma visão. Apareceu para ele Vaxista, que era um sábio entre os sábios, e disse para Krishna: o que você procura encontra-se junto àquele que nunca muda, que seria Deus. Procura. Neste mundo, tu degolarás o touro e esmagará a cabeça da serpente. O que lembra também o Novo Testamento, Você vê que até os crentes usam essa expressão, até hoje, que Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Filho de Mahadeva. Aqui também achei interessante, que Mahadeva, apesar de ser uma língua diferente, me lembrou Eva aqui no final. Mas só uma coincidência. Tu e eu formamos apenas um nele. Nele quem? Em Deus. O que lembra que Jesus falou aqui, eu e o Pai somos um. E depois Jesus disse aos seus discípulos, Pai, aqueles que tu me deste, sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então todos seriam um. Parecido aqui com a concepção hindu. Procura-o sempre. Aí esse velho Vasixta abençoou Krishna e desapareceu. Depois da aparição, as palavras do sábio Vaxista iluminaram o entendimento de Krishna. Ele que desde criança matara muitos demônios, salvando a si mesmo e os amigos, deveria agora combater para salvar o mundo. É o mesmo que Jesus, que é o salvador do mundo. Voltou à comunidade e convocou seus companheiros. Foi então que os pastores se transformaram em guerreiros que enfrentaram tiranos e libertaram tribos oprimidas. E Krishna foi vitorioso. Aqui eu vou pular um pouquinho, porque o rei Kansa mandou várias pessoas atrás de Krishna e todas acabavam se convertendo a Krishna. A cabeça da serpente que Krishna matou, quando ele foi atrás desse ser por causa da serpente, a cabeça da serpente olhou para ele e falou assim: por que é que me mataste, filho de Mahadeva? Crês que encontrará a verdade aniquilando o que vive? Insensato. Ah, não encontrará, senão quando tu próprios agonizares. A morte está na vida, a vida está na morte. O que eu achei curioso é que os demônios reconheciam Krishna como uma divindade e conversavam com ele, de forma semelhante a Jesus, que quando os demônios apareciam, eles reconheciam Jesus como o Filho de Deus e ainda conversavam com ele. Então, eu achei uma similaridade aqui. Aí, as pessoas e o povo saudaram Krishna como o sucessor esperado de Vaxista, o que lembra muito quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, e entregaram para ele o bordão de 7 nós, que era um símbolo de poder espirituais. Aí o rei Kansa começou a mandar pessoas atrás de Krishna para matá-lo. E os soldados começavam a ouvir Krishna nas margens do rio Ganges, que é um rio sagrado até hoje para os hindus. Vocês já devem ter visto em filmes, novela ou blogs. E é engraçado que Jesus também, ele fazia muitas curas e milagres e pregações às margens do rio Jordão. Só que todos os soldados que o rei mandava para matar Krishna, eles se convertiam. Então não adiantava, eles diziam que aquele homem era um profeta de Vishnu, bem semelhante que Jesus, que era um profeta de Deus. E aí, o Krishna acabou invadindo o palácio, ele acossou o rei Kansa e a mulher dele, a Mixcumba lá, e ele ficou com dó do rei, ele não mandou matar o rei não. Ele falou: tu tens reinado senão pela violência e pelo mal. Merece 1000 mortes porque assassinaste o velho Vaxista, aquele velho que apareceu para o Krishna. Todavia não morrerás ainda. Eu quero provar ao mundo que não é matando que se triunfa dos inimigos vencidos, mas sim perdoando-lhes. Não lembra muito os ensinamentos de Jesus, que falava assim: se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Não perdoe 7, mas 70 vezes 7. Bendizei os que vos maldizem. Então você vê que tem uma concepção
parecida, né, de pregar o amor. Kansa e a rainha foram exilados sob a vigilância dos Brahmanes, e Krishna abriu mão do trono de Madura, porque ele não queria reinar. Outra similaridade aqui. E ele tinha um discípulo, né, especialmente nobre, que também seguia ele, que lembra também José de Arimateia, porque Jesus, segundo o Evangelho de João, tinha um discípulo lá que era um aristocrata, né, muito rico, que era seguidor de Jesus. Aqui tem uma parte que narra uma guerra entre essas duas facções, desse seguidor de Krishna e o outro. Eu não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar comprido, mas o link eu vou deixar aqui na descrição. Mas aí teve uma guerra e Krishna não conseguiu vencer essa guerra. E o irmão de Krishna, o Balarama, ele não morreu, como diz a lenda. Ele transcendeu em corporeidade física, alcançando as esferas celestiais. Ou seja, ele ascendeu aos céus. Então você vê que essa concepção de homens que não morrem, mas ascendem aos céus, também não é judaica, né? Ela é muito comum em outros povos. Aí Krishna, segundo Mahabharata, ele se retirou para uma floresta em profunda meditação, e ali ele teria morrido em virtude de uma maldição que foi proferida por Gandhari, que perdeu os filhos na batalha entre os Pandavas e os Kurus. Essa batalha que teve aqui que eu não quis ler. Ela culpava a Krishna por não ter impedido a matança. Krishna conformou-se com a maldição e morreu. Na versão contada por Ishoré, os grandes iniciados, Krishna escolhe morrer, deixando-se apanhar em emboscada por arqueiros enviados por seu velho inimigo, o rei Kansa. Kansa, que escapou da vigilância lá dos Brahmas, né, que tinha sido exilado, ele refugiou-se com o sogro, o bruxo Kalanemi, e passou a tramar a destruição de Krishna. Aí ele mandou esses homens matarem Krishna no bosque. Essas versões dizem que Krishna morreu numa árvore, onde eles atiraram flechas nele, que nem você vê aqui nessa ilustração. Ó. Você vê um homem com uma flecha e Krishna está aqui junto a uma árvore, que uma árvore também é um madeiro. Aqui tem as referências bibliográficas que tem lá no blog, tá? Para quem quiser também consultar. E tem outras similaridades, né? Se você for analisar a fundo a história de Krishna, você vai ver que Krishna era o bom pastor, ele era o salvador do mundo. Até o termo, né, fonético tem uma semelhança fonética, né? Krishna ou Cristo, né? Porque Krishna, Cristo em grego é ungido, né? Ungido para salvar. E Krishna é aquele que atrai para salvar. Então tem uma semelhança. Você pode ver que existem aqueles grupos, né, como os Hare Krishna. Aqui você pode ver também uma pintura hindu que mostra Krishna lavando os pés dos Brahmanes, em sinal de humildade. Que os Brahmanes eram uma casta, né, lá da Índia. Não sei se existe até hoje, mas era uma elite. E aqui você vê Jesus lavando os pés dos apóstolos em sinal de humildade. Krishna se encontrou com uma mulher no poço. Essa mulher também tinha 7 maridos. Enfim, você vê mais similaridades com o Evangelho de João. Deixa eu só colocar aqui para que é um PS na história de Krishna. Porque o Evangelho de João ele é mais distante, né, dos outros evangelhos, e ele é o que diviniza mais a figura de Jesus. Então a tabelinha agora ficou assim: Krishna e Jesus. Nasceu sem relação sexual, um Deus encarnado, de família real, escapou de uma matança de inocentes, exterminava demônios, ia esmagar a cabeça da serpente, os demônios o reconheciam, foi saudado pelo povo, pregava às margens do rio Ganges, mandava perdoar os inimigos, tinha um discípulo nobre, morreu em uma árvore, lavou os pés do Brahmana e conversou com uma mulher do poço, dentre outros mínimos detalhes que você pode observar se você for ver outras tradições e a história mais completa de Krishna. Então fica aí mais um videozinho da série, cada um tire suas conclusões. A tabelinha está cada vez maior, ok? Aí no próximo vídeo talvez eu fale de outro personagem, talvez Mitra, Buda, não sei ainda, eu vou ver na hora, tá bom? Obrigado aí por terem assistido, paz a todos.